Bem-vindos de volta em mais uma narração, e neste vídeo veremos Vingadores edição número 17, após saírem do evento Caçada ao Sangue, ou o título original Blood Hunt. Os Vingadores estão se reagrupando, no entanto algo interessante vai acontecer nessa história, porque, como podemos ver, a Tempestade terá grande envolvimento com os heróis mais poderosos da Terra. Além disso, te adianto que a próxima grande ameaça já está batendo na porta. Veremos o retorno do personagem mais forte da Marvel. Então, antes de tudo, já deixa aquele like no vídeo e vamos para a história. Na Cidade Impossível, que agora está na órbita da Terra, Capitã Marvel está sentada com todos os Vingadores dizendo que todos falharam na caçada ao sangue. T'Challa discorda, então Danvers pergunta o motivo. T'Challa diz que o Sol está brilhando novamente, o mundo ainda está girando, a humanidade e as outras espécies pensantes com quem compartilham a Terra sobrevivem e prosperam. Ele conclui que derrotaram tanto Vernai quanto os vampiros, mas a Capitã Marvel, em tom alto, refuta dizendo que isso nunca deveria ter acontecido e que eles nunca deveriam ter permitido que isso acontecesse, pois milhares de pessoas morreram. Então, a Feiticeira Escarlate interrompe, dizendo que bilhões foram salvos, e que eles falavam sobre um evento de nível de extinção que os Vingadores pararam. Capitã Marvel sim afirma que eles são os Vingadores, e que evento de nível de extinção ou tribulação é o que eles tratam. Ela os lembra que Kang havia os alertado sobre os cataclismos, e eles já passaram pelo primeiro evento de tribulação, que foi a queda da Cidade Impossível, e depois caçada ao sangue à Noite Sem Fim. Para a Capitã Marvel, eles tinham um grande dever com o planeta Terra, já que são conhecidos como os Vingadores. E tendo milhares de baixas, ao invés de bilhões, ainda segue sendo um fracasso. Fora que ainda por cima de tudo, Doutor Destino se tornou o Feiticeiro Supremo da Terra e que Miles Morales agora é um vampiro. E falando em vampiros, ela conclui que os vampiros agora podem andar à luz do sol. Enquanto o Homem de Ferro se propõe a acalmar a Capitã Marvel, Sam agora admite que ela não está errada. De lá, cortamos para o sul dos Estados Unidos. Uma semana antes da caçada ao sangue, onde podemos ver um homem misterioso segurando um pendrive e um pedaço gigante de ouro. O misterioso homem oferece o ouro em troca de um serviço, e era que o pendrive fosse entregue em 10 dias para a mídia local, para que os repórteres contassem a história. Enquanto o homem misterioso revela que o ouro era o suficiente, mesmo sem saber o seu real valor, o outro pergunta se aquilo não iria lhe trazer algum problema. E sabendo que não, pergunta como alguém poderia saber que ele simplesmente jogou o pendrive fora e ficasse com aquele ouro. Então, indo embora, enquanto se deslocava, o homem diz a ele que nada, mas que saberia se o indivíduo fizesse. Podemos ver que o misterioso é, na verdade, o Hyperion. No momento atual, voltamos para o Homem de Ferro e a Capitã Marvel. Ele lhe oferece um drink e Carol não nega que sempre quer tomar uma. Ela afirma que está certa e lembra que passa um inventário moral e destemido deles mesmos e que está sempre repetindo esse processo. Mas, mesmo assim, sabe que não fez o suficiente na caçada ao sangue. Nenhum deles fizeram. Então ali, Tony Stark lhe dá uma lição de moral dizendo que ambos sabem como lidar com vícios. Tony está lembrando ela que o vício vem de muitas formas e que ela pode não estar bebendo uma garrafa, mas que sua culpa está pesando muito para ela. Ele diz que a culpa pode ser um vício também, e isso desce tão facilmente, e que além disso, ela não pode deixar a culpa levá-la para baixo. Cortamos então para T'Challa, que busca saber como a Cidade Impossível se sentia. Ele afirma que ela faz parte do grupo e que todos se importam com ela agora. Lembrando do momento difícil que estavam passando, a cidade revela sobre seu medo após ter seus sistemas corrompidos pelos vampiros e que achou que iria enlouquecer. T'Challa lembra que se tornou uma ferramenta de Vernai também e que, apesar de estar sob influência dos vampiros, se desculpa pelo que causou à cidade e que também sentiu medo.
T'Challa afirma que a cidade é um ser super inteligente que foi ferido por monstros do passado e novamente agora, e que todos precisavam se preparar para o futuro, pois, sendo os Vingadores, eles eram um grande alvo, e cita o Tribunal do Crepúsculo. A cidade então diz que queria falar sobre isso e que também chegou a ficar confusa, pois seus sensores não conseguiam os identificar. De lá, somos levados para Wanda e Visão. Ela pergunta se ele tinha visto o Sam e acaba sendo surpreendida. Visão revela ser algo que está desenvolvendo em parceria com a cidade. Mesmo sendo ambos sintéticos, eles têm em comum um apreço pela vida orgânica. Sendo assim, começaram um jardim em órbita e, apesar de ser um grande desafio, estava sendo gratificante. Wanda e Visão falam sobre o que Carol disse, seguido da concordância de Sam, e Visão afirma que também concorda com Carol. Afirmando novamente ser sintético, Visão diz que seu núcleo é uma máquina e sua mente é computacional. Ele concorda com Wanda, dizendo que milhares de vidas perdidas diante de bilhões é um resultado favorável. O Visão, que sempre se esforçou para ser mais do que uma mera computação, diz, em outras palavras, que vê toda a vida singular como preciosa e mesmo muitos sendo salvos, tantos outros se perderam. Isso ele não aceita e também concorda se tratar de um fracasso. Partimos para o cinturão de Kuiper, Plutão, onde Hyperion tem aquele local como seu último recurso. Ele esperava encontrar lucidez estando meio a toda aquela neve de metano, mas viu que se enganou e concluiu que lá não há verdade, assim como no planeta Terra. Então decidiu voltar e acabar com tudo aquilo. Então cortamos para Atlanta e pegamos Sam com a tempestade. Eles lembram que quando se viram pela última vez, tratavam algo que envolvia Agatha Harkness. Ororo quer saber o que Sam faz ali e recebe um convite. Os dois saem voando pelo céu numa conversa onde Sam busca saber dela se falharam com o mundo durante a caçada ao sangue. A tempestade diz que isso não é realmente algo sobre qual ela possa falar, mas que em sua mente os Vingadores fizeram tudo o que puderam. Foi um tempo terrível. Ela lembra que lutou em uma guerra num mundo alienígena e sabe que mesmo vencendo, existem perdas terríveis. A verdade dura é que existem momentos em que não dá para salvar todo mundo, mas que mesmo assim não é para eles desistirem disso. Mesmo que seu sangue esteja no chão, mesmo que seu espírito esteja deixando seu corpo, eles precisavam tentar, pois é tudo que eles podem fazer no final do dia. Embora aquelas palavras o ajude, deixando sua mente um pouco mais tranquila, não mudou o fato de que eles falharam. Sam fala que eles são os Vingadores e defendem todos os seres daquele planeta, não apenas os humanos, e sim os sintéticos, Atlantes, todos, incluindo mutantes. Ele diz para a Tempestade que eles falharam com o seu povo. Eles nunca deveriam ter deixado Orcs ficar tão forte. Segundo a Tempestade, Orcs superou toda a espécie mutante e não sabe dizer o que os Vingadores poderiam ter feito. Mas para o Capitão América, eles foram avisados e tinham reservas e mesmo nas condições para o fracasso, aquilo nunca deveria ter acontecido, pois os Vingadores têm que representar mutantes da mesma maneira que eles fazem com todo mundo e que, por assim, os Vingadores precisam de representação mutante. Ele diz que precisam de uma voz. O Capitão América pede para a Tempestade se juntar aos Vingadores quando, de repente, ao fundo surge um raio. Cortamos para o cara do pendrive que revela ao colega sobre ter recebido o mesmo de um super-herói. Eles então acessam os arquivos e, impressionados, dizem que o chefe deles precisam ver aquilo. Aliás, que o mundo inteiro iria querer. Depois disso, vamos até o Thor, que está conversando com a Cidade Impossível enquanto prepara uma refeição. Buscando saber se o Thor estava bem, a cidade tem como resposta que o Thor tinha a natureza de um deus e mesmo que montanhas foram divididas com o seu riso e ilhas afundadas com sua dor, ele ainda estava assustado. Enquanto conversam, são interrompidos por uma transmissão. Está acontecendo em todo o mundo. Algo de grande importância chega na tela. É o Hyperion dizendo que já foi o dono da Terra.
o seu maior herói. Ele também diz que viveu em um mundo que era bom e que fazia sentido. Lá, ele amou e foi amado, mas que aquele mundo era uma mentira. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele tinha feito era mentira. A Capitã Marvel grita alerta de prioridade, enquanto o Hyperion continua dizendo que seu mundo era uma mentira. Ele questiona o que isso faz dele, sendo aquele mundo real. Isso novamente o faz questionar se ele é a mentira. Ele mesmo chega à conclusão de que não tem como provar e que vai acabar com ambos. Na mensagem, ele diz que enquanto todos escutam aquilo, ele está se aproximando na velocidade da luz em rota de colisão com a Terra. E quando ele chegar, quando causar o impacto, o que é mentira e o que é verdade não serão mais relevantes. Ele conclui dizendo que não está falando isso para assustá-los, e sim para que todos possam fazer as pazes com o que está ao redor deles. Sendo assim, então agora todos precisarão abraçar em particular o que é mais importante, porque nada poderá detê-lo. E com o fechamento da comunicação, Hyperion segue atravessando o espaço em direção da Terra. E assim, chegamos ao fim desta edição. Será que alguém pode ser capaz de parar esse homem? Eu acho que a Capitã Marvel talvez consiga. Fora que também temos a Tempestade se unindo aos Vingadores. Eu imagino que o Hyperion não consiga colidir com a Terra. O que você acha? Será que eles vão conseguir detê-lo? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar aquele like e acessar o nosso site em tela.com.br, que está sempre trazendo mais novidades. O link está na descrição. Obrigado por estar aqui e até a próxima!